Saudações, viajantes pelas eras. Hoje, vamos fechar os olhos e ouvir o sussurro do vento, como faziam os antigos celtas. Muito antes das legiões de Roma e dos reis medievais, existia uma terra onde o divino não estava no céu, mas em cada folha, em cada rio, em cada raio de sol. Para os celtas, a natureza não era apenas uma criação dos deuses, ela era os próprios deuses. Vamos mergulhar juntos nesse mundo místico. Entre centenas de divindades, 3 se destacavam como o reflexo da alma celta. Brigide, a deusa do fogo e da inspiração, era filha de Dagda, o deus pai. Ela carregava em si o dom da criação, não de impérios, mas das ideias. Era a deusa do fogo, da poesia, da cura e da forja, senhora do lar e também da inspiração. Lor, o brilhante, o de 1000 talentos, o senhor das artes e da vitória. Era chamado Samildanash, aquele que domina todas as habilidades, pois em suas mãos viviam o arco do guerreiro, a harpa do poeta e o martelo do artesão. Cernunnos, o silencioso, o que fala pela floresta, o senhor dos animais, dos rios e das raízes profundas. Sua figura se erguia entre os carvalhos com chifres de cervo e olhos de eternidade. Ele não é o deus da caça, mas o equilíbrio da vida. Aquele que recorda aos homens que cada sopro de existência tem um custo sagrado. Juntos, eles não eram apenas deuses, mas uma trindade sagrada que representava o equilíbrio perfeito entre criação, ação e renascimento. Eles eram a pulsação da própria vida. Vamos conhecer um pouco mais da trindade celta. Vamos começar com a chama eterna. Brigide disse que ela nasceu da primeira aurora, e seu fogo jamais se apaga. Ela era a patrona dos poetas, dos curandeiros e dos ferreiros, os 3 pilares do mundo celta. A palavra que cria, a mão que cura e o metal que constrói. Onde Brigide tocava, a vida florescia. Em seu templo em Kildare, uma chama sagrada ardia dia e noite, guardada por sacerdotisas que viam nela a própria alma do sol. Esse fogo não era apenas físico. Para os druidas, representava o conhecimento interior, a chama da mente e do coração que purifica e transforma. Quando um poema era recitado, quando um ferimento era curado, quando o ferro era forjado na bigorna, tudo era obra de Brigide. Ela era a ponte invisível entre a arte e o sagrado, a inspiração que transforma o comum em extraordinário. Agora voltemos nossos olhos para a luz. De todos os deuses celtas, Lor era talvez o mais admirado, chamado de Samildanash, que significa o que domina todas as artes. Ele era um guerreiro brilhante, um músico talentoso, um artesão habilidoso e um rei justo. Sua presença iluminava os campos, e seu festival, o Lunazad, celebrava a colheita e a gratidão pela abundância da terra. Durante o verão, as tribos se reuniam para honrar Lod com danças, corridas e cânticos. Era um tempo de alegria, mas também de profunda sabedoria. No coração do ritual, o povo compreendia que a luz ele só existe porque há sombra, e que toda colheita exige um sacrifício. Loli simbolizava o espírito humano em sua máxima potência. Aquele que cria, luta e celebra. O herói que brilha mesmo diante da escuridão. E agora vamos adentrar a floresta. Em silêncio, entre árvores antigas e rios misteriosos, vive o mais enigmático dos deuses celtas, Cernunnos, o senhor dos animais e dos caçadores. Com seus chifres de cervo e olhos que refletem o outono, ele é o símbolo vivo do equilíbrio entre a vida e a morte. Mas não se engane, Cernunnos não é um deus da caça desenfreada. Ele é o guardião da harmonia, aquele que ensina o homem a tomar da natureza apenas o necessário, com respeito. Ele representa o ciclo eterno do tempo: nascer, crescer, morrer e renascer. Nos rituais druídicos, sua imagem era um lembrete constante de que o homem não é o dono da terra, mas apenas uma parte dela. Quando se cortava uma árvore para o fogo do inverno, pedia-se perdão. Quando se caçava para alimentar a tribo, faziam-se oferendas, pois cada ato de vida era também um pacto sagrado com a morte. Juntos, Brigide, Log e Cernunnos formavam o triângulo divino que sustentava o cosmos celta. Brigide oferecia o calor da inspiração, Lor trazia a luz da sabedoria e da ação, e Cernunnos mantinha o equilíbrio cíclico da terra. Eles eram a totalidade da existência, o corpo, a mente e o espírito unidos em um só canto. Para os celtas, o mundo visível era apenas uma sombra do outro mundo, um reino de energia onde os deuses habitavam. E os druidas, os guardiões desse saber, eram os que podiam atravessar o véu entre os mundos. Eles eram sacerdotes, filósofos e poetas, e não escreviam seus ensinamentos, pois acreditavam que a palavra viva, falada, era infinitamente mais poderosa. Nas suas falas, o nome de Brigide curava, o do Lor inspirava, e o de Cernunnos despertava a própria terra. Na filosofia celta, tudo possui um espírito.
o rio, a pedra, a árvore, o vento. Respeitar a natureza era respeitar os deuses. Com a chegada de Roma, e mais tarde do cristianismo, os antigos templos foram derrubados e muitos nomes se calaram. Mas a essência sobreviveu. Nas aldeias, o fogo de Brígide continuou a arder, agora sob o nome de Santa Brígida. Os símbolos mudaram de rosto, mas nunca deixaram de existir. O eco desses deuses ainda ressoa nos montes da Irlanda e nas florestas da Bretanha. Dizem que em certas noites as chamas dançam sozinhas, e a brisa suave traz a voz de Ló chamando por um novo amanhecer. O pensamento celta nos ensina que nada realmente termina. Tudo se transforma. Assim como o inverno se curva à primavera, a morte se curva à vida, a fé celta não era de templos de pedra, mas de sentimentos. Eles acreditavam que o divino habita onde há beleza, coragem e respeito. E hoje, séculos depois, essa sabedoria renasce. Brígide inspira os artistas, Ló guia os criadores e Cernunnos protege aqueles que buscam paz nas florestas. Para eles, o destino não era uma prisão, mas um círculo. Brígide acende o início, Ló ilumina o caminho, e Cernunnos fecha o ciclo, conduzindo sempre à renovação. A vida é um ritual eterno de aprendizado. E assim, em cada chama que se acende na escuridão, há um eco da fogueira dos druidas. O fogo da sabedoria nunca se apaga. Ele apenas se transforma, aguardando o momento de reacender em um novo coração. Os deuses celtas nos ensinam que a sabedoria não está em estrelas distantes, mas na terra sob nossos pés. Eles continuam a nos observar, não como divindades esquecidas, mas como as forças vivas da criação, da luz e da renovação. Pois quem honra a natureza honra a si mesmo. Obrigado por viajar conosco através dos véus do tempo. Se você sentiu essa conexão e quer explorar mais mistérios antigos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima viagem pelas eras.